Aqui, né, no caso essa matéria do Globo Esporte, falando sobre a dívida do Marcelo Moreno com o Cruzeiro, do Cruzeiro com o Marcelo Moreno, né, melhor dizendo, que ele cobra um reajuste então para algo na casa de 35 milhões e 200 mil reais por conta da inflação no período e tudo mais, corrigindo esse valor, seria o equivalente a isso. Seria inclusive uma pendência maior do que quando o Pedro Lourenço entrou, né, na SAF junto ao Cruzeiro, que era uma dívida na casa dos 30 milhões de reais. Que, enfim, no caso ele solicitou, né, que esse valor tivesse esse reajuste, que inicialmente os empréstimos foram na casa de 24 milhões, quase 25 milhões de reais, e teria essa correção agora pela inflação, né, de 25 milhões de reais, no caso depois de 36 meses, né. Então a questão é que o Cruzeiro, inclusive, quando pegou esse empréstimo, teria esse prazo de até 3 anos para fazer o pagamento, que não foi o que aconteceu. E o que surpreende disso tudo, né, é que só depois que o Marcelo Moreno saiu, basicamente quando chegou a SAF ali, ó, que ficamos sabendo que ele tinha emprestado esse valor todo para o Cruzeiro, porque ninguém tinha noção de que ele tinha emprestado esse montante gigante, né. Pô, pode ser assim que, beleza, se fosse um jogador, sei lá, nível internacional, beleza, 24 milhões de reais, não vai fazer muitas costas, mas é inacreditável, né? O Marcelo Moreno, para ter emprestado isso aqui, ó, eu sinceramente acho que não deve ser nem 10% do que ele tem, tá? Porque se ele tivesse 100 milhões de reais, ele ia abrir mão de 25% pro Cruzeiro, cara, eu sinceramente não sei, mas de qualquer forma já é um montante gigantesco, cara, inacreditável o que o Marcelo Moreno fez, e por conta disso tem uma identificação gigante, né, com a torcida do Cruzeiro. Ele anunciou sua aposentadoria da seleção boliviana na última semana, até fiz um post lá no Cruzeiro News, lá no Instagram, no Twitter também. No Instagram tá quase com 15 mil curtidas, né, só essa publicação, mostrando também o tanto que a torcida apoia o Marcelo Moreno, tem uma identificação bem forte com o atacante boliviano. Ele tem 36 anos de idade, desde quando chegou no Cruzeiro não conseguiu ir muito bem, dentro de campo não conseguiu jogar com muita frequência e nem marcar muitos gols, mas fora dele foi crucial, né, para o Cruzeiro conseguir essa sua, pelo menos, permanência nos últimos 2 anos que ele esteve aqui na Série B. 2020 ele marcou 3 gols apenas em 32 jogos. Então esse aqui é nosso vídeo, tem um recado para vocês da Heróibet, caixa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo na sua conta para você fazer seu registro, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar nesses próximos compromissos, né, do Cruzeiro, no caso contra o Vasco nesse meio de semana, na próxima segunda-feira contra o Goiás. Então, para você aproveitar as melhores cotações, o link vai estar então da Heróibet no primeiro comentário fixado. Bom, então eu vou deixar 2021, 22 jogos, 6 gols. Ele volta ali e começa a marcar alguns gols, né? Contra o Operário, Londrina, acho que Sampaio Corrêa também. Enfim, ele faz uma sequência de gols, mas não continua para 2022. Aí ele passa pelo Cerro Porteño, por lá marcou 7 gols em 44 jogos. E atualmente no Independente Del Valle soma 23 partidas e 4 gols marcados. Então, não anunciou ainda quando vai se aposentar, mas quem sabe não poderia ser uma possibilidade. Que é justamente sobre isso que eu quero falar agora, que o próprio Pedro Lourenço comentou um pouco sobre essa possibilidade de venda de mais um percentual do Cruzeiro, e aí, na minha opinião, quem sabe não poderia ser viável. Bom, onde o próprio, no caso o Pedro Lourenço, deu uma entrevista antes do jogo contra o Bahia, no Mineirão, no caso a Rádio Tatiaia, falando que em 2024 o Ronaldo pretendia investir muito mais, tá? Em relação à contratação de jogadores, reforços. Então o Ronaldo tinha em mente algumas contratações em peso, né, para o Cruzeiro, e que poderia ter uma possibilidade de um percentual ser negociado, né, com outros investidores, até porque ele ainda tem 70% das ações da SAF, 20% para o Pedro Lourenço e 10% da associação. Ele poderia vender um percentual, por exemplo, de até 19%, porque ali ficaria com 51%, né, e seria o acionista majoritário, independentemente das outras partes, e tendo ele 51%, poderia vender, por exemplo, 19% com um valor considerável, com certeza mais do que os 100 milhões de reais para o Pedro Lourenço por 20% das ações. Quem sabe ali 140, 150 milhões de reais, algo próximo a isso, e esse dinheiro seria justamente dedicado para investir no futebol, até porque os 70 milhões de reais que o Pedro Lourenço fez, né, de aportes no Cruzeiro, vai ser justamente para melhorias no CT, que já teve na Toca da Raposa 2, e para reformas nos próximos meses, né, que vão ocorrer também. Então esse dinheiro não vai ser destinado, não foi, a contratações. Fora o Pedro Lourenço, que ajuda, por exemplo, nos salários, como no caso do Matheus Pereira, mas esse aporte dele inicial não considerava isso, tá? Então, vamos supor, né, o Marcelo Moreno tem essa pendência de 35 milhões, tem ali, no caso, então, um aporte de mais 100 milhões e compra 20% das ações da SAF.
Sinceramente, eu acho que questão financeira para ele, esse valor não seria totalmente fora da realidade, até porque ele emprestou 25 milhões para o Cruzeiro sem ter garantia nenhuma, né, de que esse dinheiro iria voltar. É inacreditável mesmo, lá em 2020, 2021. E, enfim, poderia ser um quadro societário maior. É óbvio, né, vai depender também de outras propostas. Não sei o que o Ronaldo tem em mente nessa venda desse percentual. Se poderia, por exemplo, ser para o próprio Pedro Lourenço, né, mais um percentual dessa venda do Cruzeiro, ou, por exemplo, para um outro fundo dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, enfim, de qualquer outro lado. Mas, enfim, quero saber o que você tem a dizer sobre essa possibilidade aqui embaixo nos comentários. Se fosse para escolher o Marcelo Moreno, né, que, igual eu falei, não anunciou ainda quando vai se aposentar, a tendência é que seja no máximo no ano que vem. E eu tenho certeza que pela identificação, né, muita gente iria gostar de ver o cara aqui no Cruzeiro. É um dos maiores credores. Só fica aí também perto do banco BMG, que também é na casa também dos 35, 40 milhões de reais. Antes tinha então o Pedro Lourenço e outras pendências, né, com jogadores como o Fábio, o Léo, que passam na casa dos 20 milhões, próximo de 15 também, e o Dedé também, enfim, algumas outras pendências. Mas esse do Marcelo Moreno chama muita atenção, ainda mais por conta da questão, no caso dessa identificação que ele tem, e que não é pendência de salários, não todo esse montante, mas que foram valores que ele mesmo prestou para o Cruzeiro. Sinceramente inacreditável, e só tenho a agradecer, né, ao Marcelo Moreno. Se não fosse ele e o Pedro Lourenço, não sei onde o Cruzeiro estaria, né, realmente com aquelas dívidas lá em 2020 e 2021. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui do YouTube de 50 mil inscritos, nosso próximo objetivo. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela, já trouxe vários vídeos aqui para vocês essa semana. Bom, então eu vou deixar aqui essa foto que eu deixei aparecendo com vocês do Ronaldo com o Abílio Diniz, né? Que está aí, então aparecendo no Instagram dele, do Abílio Diniz, que é o fundador do Pão de Açúcar. Agora eu falo um pouco mais sobre ele. Que assim, ele postou o seguinte, a legenda, no caso, falando um pouco sobre o Cruzeiro, a ligação dele com o São Paulo e um pouco sobre o futebol. Eu vou deixar aqui, ó. Esse final de semana estive com o Ronaldo Fenômeno e ele estava muito feliz com a vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. Primeiro jogo sob o comando de Paulo Tuori, grande homem e grande treinador, que ganhamos juntos, né, o último Mundial do São Paulo, e eu assisti com ele no banco de reservas os 2 jogos no Mundial no Japão. Inesquecível, né, vitória do Liverpool por 1-0 com gol de Mineiro e grandes defesas do Rogério Ceni. E quero desejar muito sucesso ao Ronaldo nessa fase de sua vida como empresário. Ele trabalha firme e com dedicação e amor, merece ter sucesso. E até o próprio Ronaldo responde aqui, né, você é ídolo demais, é uma honra sempre aprender de você, disse então o Ronaldo nesse comentário aí ao Abílio Diniz. E eu não sabia da ligação entre os dois, né? O Abílio Diniz, que eu vi essa publicação aqui, acho que primeiro que todo mundo, acho que até do meio do Cruzeiro, porque eu sigo o Abílio Diniz, eu acho sensacional a história dele. Inclusive tem um livro dele, não vou deixar, não estou com ele aqui agora, mas vou deixar a foto aqui, muito bom, que conta um pouco da história de vida. E ele que é o dono do fundador, né, do Pão de Açúcar. Hoje ele não tem mais ligação com o Pão de Açúcar, desde quando vendeu as suas ações. Ele tem uma participação também no grupo do Carrefour, do Cassino, lá do futebol, da França e tudo mais. Tem uma fortuna de algo na casa de 2 bilhões e 400 milhões de reais, um valor gigantesco. E olha que está, no caso, boa parte das suas ações desvalorizadas, até porque no ano passado esse valor chegou a ser de 3 bilhões de reais, não que vai fazer muita diferença, né, para o Abílio Diniz. Então vamos colocar aí de 12 até 15, às vezes 20 bilhões de reais que o cara tem. Então esse potencial de investimento dele é gigante, é um dos caras mais ricos do Brasil, se não estiver enganado está na lista de top 10, top 15 e ocupa então só existem 1.162 pessoas no mundo mais ricas que o Abílio Diniz, né? Então é inacreditável, uma fortuna gigante, que é o fundador do Pão de Açúcar e já foi várias vezes especulado para, por exemplo, assumir um papel dentro do São Paulo, seja em relação à parte de diretoria ou até mesmo como um investidor, um patrocinador do clube, que nunca aconteceu. Ele, se não estiver enganado, já deu algumas dicas para o São Paulo, que é o clube que ele torce, né? Deu para ver bem claramente aqui nesse post, mas nunca, por exemplo, se investir no futebol ou algo nesse sentido. Não sei se o São Paulo, se virasse uma SAF, ele teria interesse. Eu acho que não, acho que nessa altura da vida, não sei se ele queria, né, comprar um clube, apesar de que é o clube do coração dele. Mas enfim, eu acho que se fosse para pensar no Abílio Diniz, mesmo essa dificuldade que eu vejo o São Paulo virar uma SAF, seria o São Paulo mesmo. Acho que ele não teria interesse
de comprar o Cruzeiro ou algo nesse sentido. Deve ser muito mais uma reunião entre os dois mesmo, para, né, se encontrar aí para conversar. São duas pessoas muito famosas no cenário do futebol do Brasil, o Ronaldo, e de empresários, né, o Abel Diniz. Então é interessante saber dessa proximidade entre os dois, que é algo que, assim, o do Ronaldo pode criticar tudo dele, eu já critiquei aqui recentemente no canal, mas essa questão do contato e as portas que ele consegue abrir é gigante, muito por conta da história absurda que ele tem como jogador, por muita gente, né, inclusive para mim também um dos maiores, realmente camisa 9 da história do futebol mundial. Então essa questão abre bastante portas. Eu esperava que o Cruzeiro tivesse um pouco mais de reforços vindo por conta do Ronaldo, eu esperava realmente que um jogador veio por causa que o Cruzeiro é o time do Ronaldo. Não acho que não aconteceu isso ainda, porque o Cruzeiro está numa fase financeira não muito boa, mas espero que daqui 2, 3 anos isso seja mais comum, sabe? Um jogador que saiu lá da França e veio jogar no Cruzeiro, o cara que teria mercado por lá veio jogar no Cruzeiro, obviamente não com o Cruzeiro brigando para não cair, né? Mas eu espero que no futuro essa chave que pode ser um diferencial na SAF do Cruzeiro, de ser o Ronaldo Fenômeno, faça a diferença, né? Fora das 4 linhas para trazer reforços. Mas enfim, falando um pouco mais sobre isso, né, eu já até trouxe vídeos aqui para vocês no canal, que a expectativa é de que o Ronaldo possa vender um percentual sim do Cruzeiro, tá? Não que ele não tem interesse mais no Cruzeiro, está se desfazendo, não. Muito pelo contrário, seria justamente uma possibilidade de venda para, no caso, um pequeno percentual. Hoje ele tem 70%, o Pedro Lourenço tem 20% e a Associação do Cruzeiro tem 10%. O próprio Pedro Lourenço, em entrevista à Rádio Itatiaia, antes do jogo, melhor dizendo, contra o Bahia, no Mineirão, ele falou então que o Ronaldo poderia vender um percentual da SAF. Ele não confirmou que isso iria acontecer, mas que poderia. Quem sabe até mesmo o Pedro Lourenço comprar mais um percentual, por exemplo, 18%, 19%, porque aí o Ronaldo ficaria, no caso, 19% se ele vendesse. Ficaria com 51% da SAF, esse outro investidor com 19%, o Pedro Lourenço com 20% e, no caso, a associação com 10%, formando 100%, né, do quadro das ações da SAF do clube. Então, poderia sim ter essa